Olá, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo. Nós vamos falar hoje sobre plano diretor. Afinal, você sabe o que é plano diretor? Quais são os seus objetivos e por que ele é um instrumento muito importante para a regulamentação urbana das cidades do Brasil? Essas e outras informações nós vamos ver no vídeo de hoje. Vem comigo! Antes de nós comentarmos sobre o plano diretor essencialmente, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo e falar sobre os antecedentes históricos da formação territorial da cidade de Ribeirão Preto. Com a transferência da família real para o Brasil, estava prevista a contratação de trabalhadores assalariados europeus, atraídos no país por meio da distribuição de pequenas propriedades em aglomerações planejadas para esse fim, que eram chamados de núcleos coloniais. Esses agrupamentos desempenhariam uma função germinadora de futuras cidades, uma vez que havia necessidade de povoamento e estruturação social do Brasil. Entre 1812 e 1850, foram criados apenas 10 núcleos no Brasil inteiro. Para viabilizar essa operação, desde 1850, havia sido criada a Lei de Terras, que ordenava a demarcação das glebas realmente cultivadas e disponibilizava aquelas improdutivas para a formação de núcleos coloniais. Os cafeicultores faziam uso de propagandas enganosas no interior sobre a existência de núcleos coloniais apenas para atrair braços para a lavoura. O objetivo dessa política era trazer o maior número possível de pessoas sem recursos para adquirir terras, principalmente após uma enorme valorização fundiária obtida com o plantio do café, que tivessem como única alternativa a venda da sua força de trabalho. A falta de trabalhadores para a lavoura de café fez com que na segunda metade de 1850 os fazendeiros paulistas cedessem ao projeto de disponibilização de pequenas propriedades aos migrantes, resultando na fundação de 20 núcleos no estado de São Paulo entre 1885 e 1911. Entre eles, o único situado em uma área recém-desbravada pelo café foi de Antônio Prado, implantado em terras devolutas disponíveis em Ribeirão Preto no ano de 1887. A proposta era que servisse como viveiro de mão de obra para as fazendas da região, atendendo às exigências do complexo de atividades que envolvia a produção cafeeira. O município de Ribeirão Preto foi fundado em 1856, mas somente a partir da metade de 1875 teve início o processo de desenvolvimento urbano e consolidação econômica. Ribeirão Preto constituía um povoado ainda tímido no último quarto do século XIX, mas também assistiu o início da modernização e da expansão a partir da chegada da Mogiana, em 1883, em função da expansão cafeeira. Até então, as modificações urbanas haviam acontecido lentamente. A partir daí, teve início uma série de obras de infraestrutura, começando pela retificação dos primeiros trechos do rio Ribeirão Preto, entre 1883, permitindo ampliação da área central com a construção de 2 ruas, canalização da água e luz elétrica em 1899. A configuração espacial do núcleo colonial sinalizava que, posteriormente, viria a se tornar uma parte integrante e importante economicamente para a cidade, visível a partir do traçado das ruas e dos lotes, da existência de uma sede destinada para a área urbana, das dimensões dos lotes urbanos e rurais, a diferença do valor entre eles e da proximidade com a linha férrea para escoamento dos produtos. Inicialmente, seus lotes funcionavam apenas como chácaras, eram abastecidas pelos córregos da região, onde os imigrantes produziam milho, arroz, feijão, fubá e criavam animais, utilizando-se de estradas de ferro mogiana para escoar a produção para outros municípios. Conseguimos notar, nessas imagens, a evolução dos terrenos nacionais e dos núcleos coloniais, atravessadas pela estrada de ferro mogiana. Este primeiro mostra o terreno nacional em 1886. Com a dinâmica e evolução da complexidade cafeeira no interior do estado de São Paulo, a região de Ribeirão Preto ela começou a se repartir em seções. No ano de 1887, já existiam 4 seções em Ribeirão Preto. Podemos considerar como se fossem bairros e subdivisões dentro da organização do núcleo urbano da cidade.
Com a produção e a exportação do café, a cidade de Ribeirão Preto ganha uma importância muito grande. No final do século XIX para o século XX, é possível observar a sua área urbana se expandir de maneira impressionante. Essa próxima imagem mostra a área urbana na área laranja em 1910. Nas décadas seguintes, essa área urbana começa a ficar mais espraiada, ou seja, a cidade começa a ganhar dimensões territoriais cada vez maiores. Aqui é o mapa de 1949 e aqui já é um mapa com vários bairros da cidade de Ribeirão Preto e cada coloração dessa representa uma década diferente de desenvolvimento urbano e territorial da cidade de Ribeirão Preto. Esse é o mapa atual da cidade de Ribeirão Preto, onde conseguimos perceber a malha urbana atual da cidade, e as áreas que estão em vermelho são aqueles núcleos coloniais que nós comentamos anteriormente aqui na apresentação. Aqui dando um zoom, focando os núcleos coloniais. E é importante nós comentarmos que, enquanto luxuosas residências eram construídas na área central, a periferia da cidade abrigava hospitais, asilos, cemitérios e demais construções que pudessem colocar em risco a saúde e a beleza física da região nobre. Essa imagem, ela mostra a foto aérea da área central da cidade, a localização de alguns equipamentos que causavam a desvalorização da sua área e que não poderiam permanecer no contato com a população do centro da cidade, pois a área do quadrilátero central era a área mais luxuosa, mais importante. E nós conseguimos ver por essa linha tracejada amarela que ao sul da cidade eram feitos os mais altos investimentos urbanos, enquanto os da área norte eram territórios de pobreza, segregação espacial e social. Bom, nessa segunda parte da apresentação, nós vamos falar sobre o Plano Diretor Municipal de Ribeirão Preto. O primeiro Plano Diretor de Ribeirão Preto ele foi formulado em 1945. Naquele período, novos direcionamentos dos processos de gestão em escala municipal coincidiram com a incorporação de um processo de planejamento vinculado com a técnica administrativa dos Estados Unidos, que optava pela adoção de soluções exclusivamente técnicas, completamente desvinculado com as questões políticas. Um plano diretor é um instrumento básico de um processo de planejamento municipal para a implantação de uma política de desenvolvimento urbano, que norteia ações dos agentes públicos e privados. Um plano diretor se constitui um instrumento de gestão e de planejamento do espaço, um documento obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Por exemplo, nós vemos nesses mapas, desde 1880 até 2013, uma grande evolução da malha urbana de Ribeirão Preto. Só para vocês terem ideia, Ribeirão Preto, no ano de 2021, possui mais de 730 mil habitantes. De acordo com o Plano Diretor Municipal de Ribeirão Preto, desenvolvimento urbano é um processo de transformação das condições socioeconômicas, legais, físico-ambientais das áreas urbanas, a partir de ações promovidas por agentes públicos, privados, que envolvem a provisão de infraestrutura, melhoria dos serviços públicos, equipamentos urbanos, geração de emprego e renda, com vistas ao equilíbrio social, a justa distribuição dos investimentos públicos, a sustentabilidade ambiental, a universalização do acesso à terra e a criação de condições de moradia digna. Os macrozoneamentos ambientais e urbanos, eles são importantes instrumentos de gestão de uma cidade. Nós conseguimos notar nessa imagem o mapa de Ribeirão Preto com o perímetro urbano, a zona de expansão e a zona rural. Os documentos regionalizam e setorizam a cidade em zonas de urbanização preferencial, controlada, restrita, além da zona de proteção máxima, indicando áreas de preservação permanente, vegetação natural, rios e parques urbanos. O macrozoneamento também indica as áreas de usos especiais e suas restrições com potenciais impactos ao meio ambiente. Nessa ilustração, nós conseguimos observar dois mapas diferentes, um de 2013 e outro de 2017, com uma visível expansão da área urbana no mapa da direita, de 2017,
O plano diretor de 2013 ele reservava grande parte da Zona Leste como uso estritamente rural, sob a justificativa de preservar a área do Aquífero Guarani. Você sabia que no município de Ribeirão Preto existe uma área de afloramento do Aquífero Guarani? Pois é, ela está representada nesse mapa por essa área de destaque de Zona de Uso Especial, onde nesse tom de bege é o afloramento do Aquífero Guarani. O Aquífero Guarani ele não se trata de uma camada uniforme de água, conforme imaginávamos inicialmente, mas sim ele é um conjunto heterogêneo de unidades hidrográficas, hoje identificado como o Sistema Aquífero Guarani. Ele é um complexo sistema que se estende por uma área de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados na América do Sul. Ele abrange o Brasil, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina e tem um volume estimado em mais de 45 mil metros cúbicos e começou a se formar entre 245 e 144 milhões de anos atrás. Nós conseguimos observar por essa imagem uma representação do Aquífero Guarani e como que ele se constitui no embasamento rochoso geológico aqui do estado de São Paulo e na América do Sul. Vemos aqui no mapa da direita a área de abrangência do Aquífero Guarani na América do Sul e no mapa da esquerda a área de contato do Aquífero Guarani no estado de São Paulo. E justamente a cidade de Ribeirão Preto está localizada numa área aflorante do Aquífero Guarani. Uma região metropolitana ou área metropolitana consiste em uma área composta por um núcleo urbano densamente povoado e por suas áreas vizinhas menos povoadas. Esse aglomerado urbano partilha indústrias, infraestrutura, habitações. O fator mais importante para a definição de áreas metropolitanas ocorre quando as cidades formam esse aglomerado urbano, possuindo um alto grau de integração entre si, em termos econômicos, políticos e culturais. Por fim, com uma população estimada de mais de 1 milhão e 700 mil habitantes, ou seja, representa 3,7% dos habitantes do estado de São Paulo, a região metropolitana de Ribeirão Preto deverá ocupar um território de mais de 14 mil km². O produto interno bruto da região metropolitana de Ribeirão Preto, estimado em 2017, é acima de 68 bilhões de reais, representando mais de 1% do PIB do Brasil. Esse vídeo está chegando ao fim, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo que a gente preparou para você. Mais informações eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para você acessar e estudar as referências. Um abraço, valeu!